quanto a sua infância influencia na sua vida adulta? Na verdade, na sua vida para sempre, assim, como um todo. O quanto as coisas que você passa e que você ouve influenciam na sua vida. Tem muita gente que acha que a infância é uma parte tranquila da vida da gente, onde as coisas vão acontecer e a gente vai ficar, tudo bem, porque esquece, é criança. Mas será? O livro dessa semana é O Fim de Ed, de Edward Louis, e eu li esse livro no aplicativo do Mac Livros, tá? Foi o segundo livro que eu li nesse aplicativo, e como eu já tinha falado aqui em vídeo antes, o aplicativo melhorou. Tá assim, incrível? Ainda não, mas melhorou muito desde a primeira vez que eu acessei, desde a primeira vez que eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Mac Livros, então vale a pena dar uma conferida se você não conferiu ainda. Já falei sobre o Edward Louis aqui em outros momentos, né? Eu já falei do livro O Desabamento e já falei de Mudar Método. Se você sabe, né? Se você conhece o estilo do Edward Louis, sabe que ele basicamente fala sobre a vida dele, tá? E neste livro em especial, a gente vai ter muitos momentos que remetem à infância e início da adolescência do Edward Louis, que na verdade se chamava Ed Belengel, né? Quando eu falei aqui em Mudar Método, né? Eu já comentei em Mudar Método que ele fez a mudança do nome. Inclusive, Mudar Método seria meio que uma continuação desse livro, tá? Só que em Mudar Método a gente tem um pouco mais da vida do Edward quando ele é adolescente, quando ele sai da casa dos pais dele, e aqui a gente realmente tem o Edward criança, né? Convivendo na cidade dele, com a família dele. E não foi um negócio fácil, né? Se você já leu outras obras dele, você sabe que existe toda uma problemática em relação não só à questão social, porque a família do Edward é uma família bem pobre, né? Ele é europeu, ele mora na França, mas a Europa é um continente como qualquer outro, e tem gente rica, e tem gente pobre, e tem gente passando perrengue, e a família do Edward passou muito perrengue. E aí ele vai narrar muitos, né, acontecimentos que envolveram a infância e o início da adolescência dele, antes dele sair para essa outra escola. Tem essa coisa da questão social, né, econômica, por conta deles serem de uma origem bem pobre, por conta de eles serem de uma realidade onde os homens vão trabalhar na fábrica e as mulheres se tornam donas de casa, se tornam donas de casa, ou então vão trabalhar em coisas pequenas. E ele foi o diferencial porque ele quis sair dali, né? Aquela coisa do tipo assim, pra que você vai estudar? Porque não vai dar em nada, você vai trabalhar na fábrica igual seu pai, igual seus irmãos e tal. E ele não queria aquilo. E quando você lê Mudar Método, você entende, mas quando você lê O Fim de Ed, você entende muito mais porque que ele queria sair dali e mudar aquela realidade. Além do fato de que não é mistério pra ninguém, tá? Todo mundo sabe que o Edward Louis é homossexual e, obviamente, isso foi um motivo para bullying extremo que ele sofreu quando era criança. Na escola, dentro de casa, em todos os ambientes que o cercavam. A gente vê em muitos momentos aqui o Edward falando sobre como ele queria ser igual aos outros meninos, mas ele não conseguia ser. Como ele era cobrado pelas pessoas, como ele virava chacota, até mesmo do pai, da mãe, entende? Que supostamente são pessoas que deveriam nos proteger, principalmente quando a gente é criança. Só que essas pessoas, dentro da existência limitada delas, elas debochavam daquilo. O pai dele dizia assim, por que esse menino fala igual a menina? Por que esse menino tem trejeito de menino? Quando é que ele vai virar homem? Sabe, o pai, a mãe, os irmãos, e não é como se eles odiassem o Edward por causa disso. Eu acho que é mais como se eles não entendessem por que ele era daquele jeito. É como se eles tivessem um conhecimento muito limitado das coisas e aquilo ali, qualquer coisa que passe um pouquinho desse limite, já é considerado uma coisa muito estranha e muito errada.
Eu não queria falar essa expressão porque eu acho que ela já tá muito batida, mas são tantas camadas, sabe? São tantas e tantas e tantas camadas. Mesmo se o Eduardo não fosse homossexual, a vida dele, a vivência dele já teria uma problemática muito intensa. Essa questão da questão financeira, a questão social, a questão de ele quer sair dali. Por que você quer sair daqui? Por que você quer ter uma vida diferente? Você se acha melhor que a gente? E ao mesmo tempo em que a gente pensa, nossa, que pais cruéis, que família cruel, que sociedade cruel. Mas aquilo era o que os pais dele conheciam da vida. Aquilo era o que a sociedade em que ele estava inserido conhecia da vida. Porque a gente está falando da infância do Eduardo Luiz, que foi o quê? Nos anos 90? Acho que foi nos anos 90, porque eu acho que ele tem uns 30 e tantos anos, então foi por ali. E se hoje, em 2026, existem pessoas limitadas e que não aceitam o diferente, imagina há 20, 30 anos atrás, né? Era um negócio mais complexo. É um livro muito sensível. Ele é muito interessante. Eu gostei bastante desse. Gostei mais desse livro do que de Mudar Método. Mas, inclusive, ele faz a gente entender muito mais o Eduardo Luiz de Mudar Método, tá? Se você assistir o vídeo de Mudar Método, você vai entender do que eu tô falando, tá? Quando a gente lê o Fim de Ed, a gente pensa, agora tudo faz sentido. Não que a gente já não soubesse antes, né? Mas agora a gente sabe ainda mais, sabe ainda melhor. Mas é um livro muito forte, né? É um livro bem interessante, mas é um livro muito sensível, muito forte. Tem alguns momentos assim que podem dar gatilhos para muitas pessoas, porque ele fala sobre abuso, fala sobre violência, fala sobre homofobia, né? Então são temas que podem causar gatilhos em muitas pessoas, porque infelizmente eles fazem parte da nossa realidade. Mas eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Não só porque eu quero saber da vida do Eduardo Luiz. Não é por isso. É porque talvez aquilo ali toque em você assim de um jeito diferente. Porque, por exemplo, eu não passei por nem metade, eu passei por 90% das coisas que ele passou na infância. E mesmo assim eu me senti muito tocada e fiquei com muita empatia. E eu acho que a gente precisa ler coisas em que a gente consiga trabalhar a empatia. Tá faltando, né? Acho que tá faltando um pouco disso na nossa sociedade. E se pôr um pouco no lugar do outro, talvez seja uma boa maneira de você conseguir trabalhar esse ponto. Sem contar que, como eu disse aqui no começo, muita gente acha que a infância, ela não afeta. Ela é criança. Ele é criança. Não vai lembrar disso aí. Gente, não é a primeira vez que eu falo disso aqui. O que acontece na nossa infância afeta a gente pra sempre. Infelizmente. Antes da gente ir pra parte com spoilers, né, vou lembrar aqui que todo domingo sai resenha, tá? Já teve resenha aqui de 2 livros do Eduardo Luiz, O Desabamento e Mudar Método. E creio eu que provavelmente em um futuro haverão mais, tá? E também tem outros livros, outros gêneros, drama, suspense, livro brasileiro, livro internacional, enfim. Todo domingo tem aqui. Aqui sai com spoilers, então você se inscreve no canal, curte, comenta. E se você quiser ver essa versão do vídeo, mas sem spoilers, porque você não leu o livro e não quer spoiler, então você pode acompanhar também o Bafulê Literário no Instagram e no TikTok. No Instagram, além de ter o vídeo resenha, ainda tem outros conteúdos. Então, é só você seguir @bafulê.literário e acompanhar o Bafulê. E agora vamos para a parte com spoilers. O fim de Ed significa Ed morreu. Agora temos Eduardo. Ed Belengeli não existe mais. É o momento em que o Eduardo Luiz tenta mudar tudo. Quando a gente, falou aqui sobre mudar método, isso ficou bem explícito. E eu até comentei que, a priori, pode ser que você pense assim, nossa, que gay metida, só tá querendo viver uma outra vida. Mas, gente, sinceramente, se você tivesse vivido a vida dele, muito provavelmente você também iria querer viver outra vida. Eu iria querer viver, sem dúvida. Então, a cartada final dele para
cortar totalmente relação com a vida passada dele é mudar de nome. Então, por isso que o nome do livro é O Fim de Ed. É ele tentar apagar esse passado. Dá pra apagar? Não, não dá. Mas ele tentou mudar e eu acho que ele conseguiu de certa forma, mas óbvio, apagar não dá, até porque ele tá falando disso o tempo todo, né? Então significa que não apagou. E como eu disse, coisas que acontecem na nossa infância marcam a gente pra sempre. E às vezes não, vem, 99,9% das vezes, os adultos que nos cercam não conseguem ter esse entendimento. Eles não conseguem ter esse entendimento de que o que eles estão fazendo, falando, mostrando para nós crianças e quando somos crianças, fica tudo aqui, ó. Ah, mas ela vai esquecer, ele vai esquecer. Não vai. Não vai. Principalmente quando você sofre homofobia, como foi o caso do Eduardo, que ele sofreu muita homofobia, muita mesmo. Era uma situação muito cruel. Ele vivia uma realidade de extrema pobreza, mas é muito interessante a gente ver essa divisão, sabe? Porque ao mesmo tempo que eles eram extremamente pobres, eles também eram preconceituosos com outros tipos de pessoas, principalmente com imigrantes. Então, tipo, cara, com perdão da palavra, mas você é um fudido. Como é que você se acha melhor do que outra pessoa? Ah, pelo menos eu não sou imigrante. Ah, pelo menos eu não sou negro, porque eu sou francês. Grande bosta! Tu tá comprando coisa fiada, tu não tem dinheiro pra nada. Você é um fudido. Sabe? E a gente sabe que esse tipo de situação, ela existe até hoje e em todas as partes do mundo, né? Tipo assim, ah, eu sou um lascado, mas com certeza eu sou melhor do que você. É ridículo, mas é compreensível, porque como eu falei antes, é a questão do limitado. Todas as informações, tudo é muito limitado. São pessoas que têm uma visão extremamente limitada. Então, como é que você quer que de uma hora para outra eles pensem de uma maneira diferente? Será que o Eduardo Luiz só não pensou de uma maneira diferente porque enquanto uma criança homossexual que sofreu muito preconceito, ele começou a ver, a enxergar o preconceito de uma outra forma? Será que se, por exemplo, ele não fosse um homem cis hétero, ele seria diferente? Não tem como saber, né? Não tem como saber. Então, sim, é um livro muito doloroso. Eu ficava muito, nossa, eu ficava muito mal quando ele relatava o bullying que ele sofria na escola. E assim, né? Acho que a parte mais chocante do livro, sem dúvida, é a parte em que ele fala sobre como ele começou a ter as experiências sexuais dele com o primo e outros dois amigos, né? A famosa broderagem, né? E eu fiquei chocada com aquela livro, vou nem mentir, eu não esperava tantos detalhes. E aquela coisa, né? Quando descobriram, porque eu imaginei que isso fosse acontecer, eu pensei logo, meu amor, isso vai dar ruim pra você. Sabe por quê? Porque os outros três envolvidos aí na diversãozinha, né? Nas coisinhas bobas e gostosas aí que vocês faziam, são adolescentes supostamente héteros, enquanto você é um menino afeminado. E dito e feito. Quem que ficou com a fama? Ele. Tinham outras 3 pessoas envolvidas, mas ele foi que ficou com a fama, né? Então é aquela coisa, já sofria bullying, a situação piorou ainda mais. É horrível, é cruel, porque o ser humano é cruel, né? E cara, é uma leitura difícil, assim, sabe? Em alguns momentos. É fácil de ler porque é uma história curta, uma leitura fluida, mas não é fácil, porque tem algumas coisas assim que são bem pesadas e podem dar muitos gatilhos, como eu já falei antes. É um livro em muitos momentos desconfortável, mas apesar dos pesares, é um livro bem interessante. Bem interessante mesmo. Acho que é uma leitura que vale a pena. Talvez até para você ver um pouco o Eduardo Luiz com outros olhos, porque
Tem pessoas que, né, essa gay francesa, querendo que a gente fique com pena da vida dela, tá, coitadinho, como é vítima. Principalmente se você tiver lido só mudar método, talvez você fique com a impressão errada dele, mas acho que O Fim de Ed é um livro que mostra muito bem quem o Edward Louis é e quem ele se tornou e por que isso aconteceu. Então, o livro da semana é O Fim de Ed, de Edward Louis.